Olá, como você está? Tudo bem? Vamos ao destaque da lição? Hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro. O tema do trimestre que nós estamos estudando é Descanso em Cristo. O título da lição da semana é O Profeta Inquieto. E o tópico de hoje é Um missionário irado e inquieto. No livro do profeta Jonas, no capítulo 4, versículo de 1 a 11, lemos: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isto o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma eramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o qual bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O problema de Jonas era que Jonas era orgulhoso, egoísta, rancoroso, estava mais preocupado com a sua reputação do que com mais de 120 mil pessoas que iria morrer em Nínive. O certo é que Jonas estava desejando a morte daquelas pessoas. Infelizmente, a história de Jonas não termina no capítulo 3. Podemos ver que mesmo agora no capítulo 4, até mesmo o profeta, ele necessita de um amadurecimento, ele necessita também aprender coisas em sua vida que de outra maneira ele não saberia, ele acharia que estaria tudo bem. É isso que acontece nos dias de hoje. Às vezes as pessoas olham para uma outra pessoa porque é um cristão, porque é um líder religioso, e já olha com preconceito e acha que por causa do erro daquele líder religioso, ela não precisa entrar numa denominação, fazer parte de uma comunidade de crentes, porque A ou B religioso fez algo de errado. O capítulo 4 do livro de Jonas começa com a ira de Jonas para com Deus, porque
seu esforço missionário tinha sido muito bem sucedido. Jonas, ele estava preocupado em parecer tolo. Deus tomou tempo para conversar com seu profeta, que se comportou como criança, tendo um acesso de ira. Os fiéis de Deus, mesmo os profetas, têm que amadurecer e vencer algumas coisas em suas vidas. Quando Jonas ele viu o propósito de Deus de poupar a cidade que, apesar de sua impiedade, tinha sido levado a se arrepender, vestida em pano de saco e coberta de cinza, ele deveria ter sido o primeiro a alegrar com a maravilhosa graça de Deus. No entanto, ao contrário disso, permitiu que sua mente se fixasse sobre a possibilidade de ser considerado um profeta falso. Preocupado com sua reputação, ele perdeu de vista o valor infinitamente maior dos que viviam naquela cidade infame. Louvado seja o Senhor, porque a paciência de Deus para com seu profeta foi surpreendente. Ele estava determinado a usar Jonas, e quando Jonas fugiu, Deus enviou a tempestade e o peixe para trazer o fugitivo de volta. E novamente, quando Jonas estava sendo teimoso e hostil, Deus buscou persuadi-lo de sua postura ruim, dizendo-lhe: você acha que é razoável essa sua raiva? No livro de Lucas, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia de ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Podemos ver aqui um paralelo, uma comparação entre Jonas e os discípulos. De igual maneira, Tiago e João, eles estavam desejando a morte do samaritano, eles queriam a destruição do samaritano. Por outro lado, Jonas queria a destruição dos ninivitas, queria que toda aquela cidade fosse destruída. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus disse: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Devemos ser muito gratos, pois, no fim, Deus é juiz supremo do coração, da mente e das motivações. Já pensou se nós fôssemos os juízes? Louvado seja Deus, que nós temos um juiz que é justo, o nosso Senhor Deus. Você quer esse juiz justo na tua caminhada contigo, dia a dia? Você quer compreender melhor a grandiosidade da palavra de Deus? Se esse é o seu desejo, então ore comigo. Maravilhoso Pai, muito obrigado por deixar, Senhor, registrado em tua palavra essas experiências, para que nós possamos compreender que até mesmo o profeta necessita amadurecer e necessita aprender muitas coisas
necessita de mudar muitas coisas em suas vidas, porque é ser humano. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou para nós registrado essa história de amor, de misericórdia do Senhor, tanto para com o povo de Nínive, tanto para Jonas, tanto para o samaritano, tanto para os discípulos, e tem deixado essa história para nós também, para que possamos reconhecer que o amor do Senhor está muito acima daquilo que nós achamos. Muito obrigado por nos amar de tal maneira, de dar o teu Filho único para morrer em nosso lugar, para que por meio da morte do Filho querido, o Senhor pudesse nos perdoar e pudesse nos levar para o teu amor e nos dar uma vida muito melhor do que nós merecemos. Por isso, Senhor, dá-nos teu Santo Espírito, para que ele nos usando, nós possamos fazer a tua vontade, e por meio de fazer a tua vontade possamos dar um bom testemunho e muitas pessoas possam ser salvas para o teu reino. Por isso nós te oramos e faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas na sua vida no dia de hoje.